Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como eu faço o meu design de sobrancelha. Esse design ele é masculino, então ele é um pouquinho diferente do design feminino que eu costumo fazer. Eu começo higienizando a sobrancelha com esfoliante. Após essa higienização, eu limpo, porque já dá uma diferença. A pele tira a oleosidade da pele, facilitando na hora de passar o lápis e na aplicação da rena também. Então, assim, agora eu estou fazendo a marcação à mão livre com lápis dermatográfico e eu vou marcando exatamente de acordo com essa sobrancelha. Lembrando, é um designer masculino, então ela tem que ser mais grossinha mesmo. E não é como o design feminino, que a gente deixa um pouco mais fina, arqueando e tal. Dentro da estrutura dessa sobrancelha, eu vou deixar ela grossinha, de acordo com as características da pessoa que está fazendo. E ele quer manter a sobrancelha dele, só fazer realmente a limpeza. E junto com essa limpeza, ele quer aplicar a rena também, porque ele quer marcar um pouquinho mais a sobrancelha dele. E ele tem um pouquinho de falha, então ele quer fazer isso. Futuramente ele quer fazer uma micro. Nessa hora aqui, eu limpo um pouco a marcação, para não ficar tão bruta e não dificultar na hora que eu for aplicar a rena. Limpo de um lado, vou removendo o excesso, até ela ficar bem fininha, sem brutalidade nenhuma. E logo após eu fazer de uma sobrancelha, eu faço exatamente igual na outra. E assim, vocês vão reparar no final que não tem muito mistério, sabe? Eu não fiz a marcação, eu não costumo fazer a marcação com a linha, fazendo... Como é que se diz, gente? Fazendo com paquímetro não, eu faço a mão livre. Só quando eu vejo muita necessidade, uma sobrancelha muito diferente da outra que eu faço. Fora isso eu não faço. Agora nessa segunda sobrancelha estou fazendo a mesma coisa que eu fiz na outra. Vou marcando, limpando até ela ficar do jeitinho que eu quero. E logo depois disso, depois de fazer essa marcação, tanto em uma quanto na outra, eu vou fazer o quê? Eu vou dançar, porque tem muita coisa pra falar. Então, eu preparo a rena uns minutos antes. Gente, não ri de mim, sério, porque, cara, bizarro. Esse vídeo tá muito longo. Então eu tenho que falar muita coisa. Eu preparo a rena uns 10 minutos antes. Pra poder ela dar uma... Esqueci a palavra, gente. Esqueci a palavra. Eu esqueci a palavra. Ela ficar mais grossinha, ficar boa pra aplicar e pegar mais rápido. Ele não gosta de fazer a sobrancelha dele com a pinça, porque ele sente muita dor. Então ele tem a preferência por fazer com a Gillette. Por isso eu estou fazendo a sobrancelha dele com a Gillette. Mas eu costumo fazer tanto na Gillette quanto na pinça, como na linha. Isso vai de acordo com a preferência do cliente. Eu sempre falo para cliente optar pela pinça e Gillette ou pinça e linha, porque dura mais. Mas quando o cliente sente muita dor e não quer, eu respeito a vontade do cliente. É isso. A sobrancelha dele, ele gosta desses dois risquinhos na sobrancelha, então eu mantenho os risquinhos que ele gosta. Eu levemente dou uma parada no pelo, porque ele não tem muito pelo sobrando, e a gente quer deixar essa sobrancelha bem grossinha. Então eu não abuso muito na hora de aparar o pelo, porque o que vai acontecer, né? A sobrancelha dele pode ficar cheia de buracos, se eu ficar simplesmente tirando tudo não, levantando muito pelo e cortando muito pelo. Então eu não posso fazer isso. E é isso. E aí eu limpei uma sobrancelha com a Gillette, limpo a outra também. Faço a mão livre também, porque eu prefiro. Já tentei muitas vezes usar Ai, gente, eu esqueci o nome daquele negócio que faz a barba. Vocês sabem o que é, né? Se alguém lembrar aí, fala aí nos comentários, porque eu esqueci qual o nome. Eu não gosto de usar pra botar a Gillette ali dentro. Apesar de economizar muito, porque a gente parte a Gillette em 4, eu prefiro fazer assim, a mão livre. Fico muito mais à vontade e tem muito mais flexibilidade. Eu começo aplicando a rena na ponta da sobrancelha dele, porque como ele gosta desses risquinhos, então eu começo pela ponta para não correr o risco de ficar manchada. Mas na outra sobrancelha eu começo pelo início dela.
E como eu não deixo de aplicar toda, eu tiro ela toda junta. Por quê? Depois que eu aplicar a rena, eu tiro ela toda junta. Por que eu tiro ela toda junta? Porque eu uso o tira-manchas. E ele deixa aquele efeito degradê na sobrancelha. Então eu não vejo necessidade de deixar 5 minutos no início, 10 minutos no meio e 20 minutos no final. Não, eu deixo o tempo completo. A única diferença é que eu tiro a que eu apliquei primeiro. E aí depois eu tiro a que eu apliquei por último. Deixo mais uns 10 minutinhos ali, porque é mais ou menos tempo de aplicação da sobrancelha inteira. Na hora de aplicar, nessa parte menorzinha que ele gosta do risco, eu aplico realmente com lápis para me dar mais precisão e deixar mais certinho. Porque se eu aplicar com pincel ali, não vai ficar bom, porque são áreas bem pequenas por conta desse risco que ele gosta. Vou aplicando, vou limpando, vou organizando, até ficar exatamente do jeito que eu quero. E vamos lá. Eu começo a aplicar no início, agora depois de aplicar o finalzinho da sobrancelha dele, eu vou aplicando com palito e depois eu vou puxando com palito também. E agora eu puxo com pincel, porque o pincel ajuda a pegar bem em cima da pele. Por que eu falo pra vocês que eu começo higienizando a pele do cliente? Justamente por causa disso, porque agora na hora da aplicação da rena, ela vai ficar bem aplicada e vai pigmentar. Todo mundo diz, a sua sobrancelha de rena dura muito. Geralmente eu faço nos lugares não dura. Por quê? Porque as pessoas não fazem, gente. A higienização da pele. E higienizar a pele é fundamental para a pele ficar boa, para a pele pigmentar a rena grudar de fato na pele. Então assim, é importante, é muito importante fazer dessa forma. E aí eu também uso a Gillette, como passou um pouquinho anteriormente, eu não quis mudar o meu raciocínio, para poder organizar e alinhar bem essa rena nessa sobrancelha. Por isso eu gosto de usar a Gillette. A mesma Gillette que eu usei para fazer, eu já uso na hora da aplicação da rena. Vou mantendo bem limpinho, vou fazendo um serviço bem limpo, porque se eu não for fazendo e for limpando, vai ficar borrada essa rena. E aí vai ser um problema, né? Vai ficar muito manchado. O tira-manchas, ele reduz o excesso, mas ele não tira tudo. Então assim, vai ficar borrocado. E eu quero um trabalho bonito, limpo, com acabamento impecável. Então assim, é chato, mas é ali, devagarzinho, aos pouquinhos, até o negócio ficar bom. Gente, pra rena ficar boa, você ter uma rena bem alinhada, não adianta. Você precisa treinar. Você precisa treinar, porque o treino é fundamental em qualquer área que a gente escolha na nossa vida. E todo treino leva à perfeição. Não tem jeito. Por isso que é importante treinar. E aí, quando eu acabo de aplicar a rena nessa sobrancelha, eu não vou mostrar no vídeo eu aplicando na outra. Por quê? Porque não tem necessidade. Da forma que eu aplico nessa, eu aplico na outra. Só que virando um pouco, né? Mas se vocês quiserem, comente aí embaixo que eu faço um vídeo aplicando nas duas sobrancelhas. Ou pelo menos na outra que eu não apliquei ainda pra vocês verem. E eu não mostro também eu finalizando essa sobrancelha. Por quê? Porque eu quero que vocês me peçam um vídeo aplicando na outra sobrancelha e eu fazendo a finalização dessa rena. Gente, pelo amor de Deus, não deixa clientes de vocês irem pra casa com a rena na sobrancelha pra ela mesma tirar. O acabamento não fica bom. Então não adianta a cliente falar assim, que eu não tô com tempo. Então, querida, nem vou aplicar essa rena em você, porque eu não vou deixar minha cliente sair daquele jeito. Porque a rena precisa, gente, a rena precisa de finalização. O acabamento é fundamental para o resultado. Isso aí é um fato. Vocês precisam ter consciência disso. Então, eu preciso que vocês tenham cuidado ao aplicar e tenha cuidado ao finalizar, porque a gente precisa dar acabamento para a rena não ficar esverdeada, para a rena não ficar aquele marcadão feio. Agora, no final desse vídeo, vocês vão ver como a rena ficou sem eu finalizar.
E no videozinho que eu postei anterior a esse, que tá no feed também, vocês vão notar que eu já finalizei e que tá com um acabamento delicado, bonito. Aquele vídeo tá totalmente sem edição de pele. É o vídeo da forma que a sobrancelha ficou no final. Então assim, gente, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, tem que ter um acabamento perfeito para depois você não se arrepender. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, curtam bastante, me peçam a parte 2 porque vocês vão amar. Ficou linda. O final ficou perfeito. Olha isso. Ainda tá um pouco marcada. E no vídeo que eu coloquei no feed, vocês vão conseguir ver como ficou.